Livro Psicologia Pastoral, a ciência do comportamento humano como aliada ministerial. Autor, Jamiel de Oliveira Lopes. Introdução. Tratar de psicologia na igreja ainda é um grande tabu. Assim como temos defensores entusiastas, temos também críticos severos. Quem nunca ouviu expressões como "nosso psicólogo é Jesus"? Já tenho Jesus, não preciso ir ao psicólogo. Crente não entra em depressão. Depressão é falta de fé, pecados na vida ou opressão maligna. Terapia com psicólogos e psiquiatras é para quem é louco. Converso com Deus e tudo fica resolvido. O que meus irmãos vão pensar se eu disser que vou ao psicólogo e ao psiquiatra? Qual deve ser a posição da igreja em relação à psicologia e às práticas psicoterápicas? Infelizmente, existe um extremismo perigoso quando se trata do lugar da psicologia na igreja. Ao mesmo tempo em que há uma demonização da psicologia por alguns crentes e pastores, há também um enaltecimento exacerbado das práticas terapêuticas em muitas igrejas. Há grupos organizados como o Psycho-Heresy que combatem a psicologia, destacando nas suas publicações as ideias e conceitos de aconselhamentos psicológicos seculares, negando a validade desta ciência e defendendo como válido apenas o conhecimento bíblico. Por outro lado, há quem defenda as práticas psicoterápicas nas igrejas, criando núcleos de atendimento e mantendo psicólogos licenciados em seu quadro de funcionários. Há, inclusive, agências missionárias que exigem de seus candidatos a missionários a avaliação e a aprovação por psicólogos profissionais licenciados antes mesmo de serem admitidos ao serviço. Existem benefícios ou prejuízos a essas práticas? É difícil entender a psicologia sem conhecermos o universo na qual ela está inserida e sem desmistificá-la das práticas místicas infiltradas em suas diversas correntes teóricas. A psicologia é formada de diversas vertentes, cada uma delas com as suas peculiaridades. Uma abordagem teórica concentra-se no estudo do comportamento, outra no estudo da mente, outra no estudo do inconsciente, e assim sucessivamente. Há teorias específicas como a psicanálise, a psicologia do Gestalt, o behaviorismo, a psicologia social, entre outras, que estudam a personalidade, o funcionamento do aparelho psíquico, o comportamento, o processo da aprendizagem e muitas outras questões. Embora o objeto de estudo da psicologia, o comportamento humano, seja algo que não pode ser apalpado, pode, no entanto, ser manipulado em laboratório. Isso fez com que, no final do século XIX, a psicologia galgasse o status de ciência. Enquanto ciência, ela embasa seus postulados em pesquisas que buscam testar hipóteses acerca do funcionamento de diversos fenômenos humanos. A psicologia não se fundamenta em princípios religiosos, nem cristãos, nem espíritas. Precisamos separar as teorias psicológicas de práticas esotéricas e adivinhatórias. No âmbito das práticas terapêuticas, existem correntes místicas infiltradas que põem em xeque a fé cristã. Por isso, torna-se perigoso e desaconselhável um crente procurar um psicólogo que não seja cristão. É comum encontrarmos alguns consultórios cheios de apetrechos místicos, como cristais, pirâmides, incensos, etc. Há profissionais, inclusive, que inserem nas suas sessões
psicoterápicas, artes adivinhatórias como leituras de cartas de tarô, mapa astral, etc. Essas práticas, porém, não são tratadas nem recomendadas nas teorias psicológicas. O Código de Ética do Psicólogo proíbe tais práticas. Artigo 2º. Ao psicólogo é vedado. Seção B. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito quando no exercício de suas funções profissionais. Cabe a nós fazermos uma leitura das teorias psicológicas comparando-as aos ensinos bíblicos. A Bíblia está acima de qualquer abordagem secular. Nada é capaz de sobrepor os seus ensinamentos. Ela é irrevogavelmente a palavra de Deus. A cristianização da psicologia. Algumas pessoas, na intenção de aproximar a psicologia do cristianismo, tentam cristianizar a psicologia, buscando interpretar conceitos bíblicos à luz das teorias psicológicas. Uma questão definitivamente presente nessas teorias, o que não é peculiar apenas à psicologia, mas também a outras ciências, é o evolucionismo e a descrença em Deus. Alguns teóricos, como Freud, o pai da psicanálise, consideravam a religião como uma ilusão e a principal causa dos problemas humanos. Humanistas como Carl Hanson Rogers e Abraham Harold Maslow, na tentativa de valorizar o ser humano, mostrando sua necessidade de amor próprio e autoestima, colocam o homem como o valor supremo do universo e o único capaz de resolver os seus próprios problemas. Carl Gustav Jung, por exemplo, conhecido por fundar a psicologia analítica, entrava em conflito com seu pai, Johann Paul Achilles Jung, um pastor fervoroso da Igreja Reformada Suíça, cuja fé incondicional o filho não compreendia. Jung questionava os dogmas protestantes, não aceitando os princípios ensinados por seu pai. Isso fez ele aprofundar-se nos estudos religiosos e a tentar aliar religião e ciência, o que culminou na sua formação em psiquiatria, a qual unia a natureza, que é a ciência, e a alma, que é a psique. Suas teorias são baseadas nas suas experiências místicas que obteve por meio de sonhos periódicos e visões com notáveis características mitológicas e religiosas, os quais despertaram o seu interesse por mitos, sonhos e a psicologia da religião. Aceitar as teorias psicológicas sem antes passá-las por um crivo bíblico é um grande erro que pode ocasionar em sérios problemas. Não podemos vender a ideia de que a psicologia pode ser integrada à Bíblia. Temos que compreender que existem aspectos em que a psicologia e a Bíblia estão fundamentalmente em oposição uma à outra. Por isso, não podemos fazer de nenhuma dessas teorias um referencial teórico no qual nos baseamos ou seguimos. Como cristãos, devemos ter a visão mais eclética da psicologia, buscando conceitos ou pressupostos que não contradizem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu: examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. A psicologização do cristianismo. Outro extremo perigoso é tentar psicologizar o cristianismo. A psicologia, como ciência, tem o seu devido valor. Tratá-la como o evangelho do aceite a si mesmo, que se contrapõe ao evangelho de Cristo, é tentar espiritualizar conceitos fundamentados em comprovações cientificamente aceitáveis que explicam o comportamento humano.
O jornalista e radialista Sandro Moraes, no seu blog, fez o seguinte comentário: o falso evangelho do aceite-se a si mesmo, antagônico ao verdadeiro evangelho do negue-se a si mesmo, nada mais é do que a cruz psicologizada, externada num Cristo trivializado. Não raro, pregadores até bem intencionados elaboram seus sermões em torno de teorias psicológicas. Dos púlpitos reverberam expressões como autoestima elevada, autoamor ou amor próprio, autoimagem positiva, autogratificação, autorrealização, etc., como necessidades que precisam ser desenvolvidas no homem interior. Já vi isso muitas vezes. São termos da psicologia humanista introjetados no Evangelho, como se este não fosse suficiente para resolver os problemas humanos, precisando receber o reforço poderoso de teorias formuladas por humanistas hostis à palavra de Deus. Durante praticamente 20 séculos, a Igreja não precisou de empréstimos da psicologia para salgar e iluminar o mundo, mas agora ela é indispensável. O problema é que, em muitos aspectos, a psicologia humanista apresenta-se como religião rival do cristianismo. E você sabe onde se originam os tantos autos supramencionados? Originam-se no coração do narcisista incorrigível Lúcifer. Não precisamos substituir o Evangelho pelas teorias psicológicas. A Bíblia, por si só, é autossuficiente. Porém, demonizar a psicologia, como faz o autor da citação, é negar o valor da ciência. Embora a Bíblia não seja um livro científico, ela é exata quando fala de assuntos de ciência. O que ela condena é a falsa ciência. O apóstolo Paulo faz o seguinte alerta a Timóteo: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. A ciência é baseada em fatos. Uma teoria geralmente começa a partir da observação de um determinado fenômeno. Hipóteses são levantadas e testadas em laboratórios ou na natureza. A psicologia como ciência é factual, baseando-se em estudos e fatos comprovados. Devemos, todavia, ter cuidado, pois nem tudo que se diz ser psicologia é realmente científico. Por isso, temos que constantemente confrontar as teorias psicológicas com a palavra de Deus, combatendo os conceitos e princípios antibíblicos. O abismo entre a psicologia e o cristianismo. A aceitação sem questionamentos das práticas psicoterapêuticas nas igrejas pode apresentar um grande problema. A psicologia e o cristianismo são dois caminhos diferentes que parecem próximos, mas que ao mesmo tempo são muito distantes. Há um grande abismo que separa um do outro. A psicologia lida com a natureza do homem, como ele vive e como ele muda. A Bíblia lida exatamente com as mesmas questões. No entanto, os principais ensinamentos da psicologia contradizem ou comprometem muitas vezes os ensinos das Escrituras. O desenvolvimento humano na visão da psicologia. Existem pressupostos de proeminentes escolas de psicologia e filosofia que procuram entender o comportamento humano, mas que, no entanto, cometem um grande erro ao ignorar e desprezar a parte essencial do homem, que é o seu espírito. A psicologia estuda o homem dentro de uma visão tridimensional, que consiste
nos fatores biológico, psicológico e social. De acordo com a psicologia, o comportamento é determinado por fatores hereditários, somáticos e socioculturais. Todo o processo de desenvolvimento e ajustamento humano é voltado para esses aspectos. Como a psicologia não considera a parte essencial, o espírito humano, ela converge toda a sua prática ao bem-estar físico e emocional, desconsiderando a existência do pecado e dos males causados por ele. A psicologia comportamental behaviorista, que será discutida no próximo capítulo, defende que o ser humano é fruto do meio social em que vive. Se aceitamos essa linha de pensamento na íntegra, abdicaremos dos ensinos bíblicos que responsabilizam o homem pelos seus atos. Partindo desse pressuposto, concluímos que se o que somos é resultado exclusivamente do meio social em que fomos desenvolvidos, logo não somos responsáveis pelos nossos atos. Apesar de recebermos influência do meio social, não podemos, no entanto, atribuir que o comportamento é 100% decorrente desse meio. Deus deu-nos o livre-arbítrio e capacitou-nos para fazermos escolhas. Entre um estímulo que recebemos do meio social e uma resposta que damos a esse estímulo, há uma escolha pessoal. A psicanálise, por sua vez, ao tratar da formação da personalidade, mostra que possuímos um superego, uma censura que regula o comportamento. É a consciência moral do homem que dita o bem a ser procurado e que determina o mal a ser evitado. O superego é desenvolvido através dos valores que recebemos da sociedade, tendo a função de inibir, através de punição ou sentimento de culpa, qualquer impulso contrário às regras aprendidas pelo indivíduo. Se aceitarmos a visão psicanalítica sem restrições, anularemos a ação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado. João, capítulo 16, versículo 8. E deduziremos que o pecado é uma invenção humana. Para a psicanálise, se aprendemos que algo é errado, sentimos-nos culpados por infringirmos as regras e ideias de nossa consciência moral. Se, porém, não aprendemos, sentimos-nos livres e não somos afetados pela consciência. A psicologia tem o seu devido valor ao tratar as questões emocionais. Quando, no entanto, os problemas estão relacionados com a parte espiritual, ou seja, quando são desenvolvidos mediante um padrão pecaminoso do indivíduo, então, nesse caso, a psicologia tornou-se ineficiente. Desenvolvimento humano na visão cristã. De acordo com a antropologia cristã, o homem é um ser tricótomo, ou seja, formado por três partes: espírito, alma e corpo. O corpo tem relação com o material, a alma com o material e imaterial, o espírito com o espiritual. Definições teológicas. Espírito, comunhão com Deus. É a parte essencial do homem que o diferencia dos animais e o capacita a ter comunhão com Deus. A comunhão com Deus é fundamental para a saúde mental e espiritual. Alma. Fatores psicológicos e sociais, emoções, vontade e intelecto. É o princípio da personalidade, incluindo os sentidos e as emoções. Corpo. Fatores biológicos. 5 sentidos pelos quais exploramos o mundo: visão, audição, olfato, paladar e tato. É a parte física do homem que o faz ter contato com todas as outras criaturas vivas através da alma.
O homem não pode ser visto apenas nos aspectos biológico, psicológico e social, como a psicologia mostra, pois ele possui uma natureza suprema, chamada espírito. O espírito vivifica a alma. É pelo espírito que o homem tem consciência de Deus. Há muitos problemas tratados nos consultórios de psicólogos e psiquiatras que estão relacionados à área espiritual, assim como há problemas emocionais sendo tratados como questões espirituais na igreja. Problemas espirituais não conseguem ser resolvidos nos consultórios de psicólogos e psiquiatras, mas sim com a palavra de Deus, com oração e quebrantamento espiritual. O lugar da psicologia na igreja. Assim como devemos ter conhecimento teológico para lidarmos com questões espirituais, precisamos também ter conhecimento sobre o comportamento e a personalidade humana para lidarmos com questões emocionais. Não precisamos cristianizar a psicologia, nem tampouco demonizá-la, mas sim compreendermos o seu papel como ciência. Ela jamais substituirá os preceitos bíblicos, que são absolutos e eternos, mas ela tem o seu valor quando nos fornece ferramentas que nos ajudam na compreensão do ser humano. Por meio da psicologia, podemos compreender a nós mesmos e as pessoas com quem nos relacionamos, pois ela faz com que enxerguemos nosso interior, fazendo-nos compreender por que reagimos a uma determinada situação. A psicologia mostra-nos como lidarmos com nossas resistências a frustrações, no combate aos medos, aos estresses e à depressão. Ela também nos ajuda nos relacionamentos interpessoais, na harmonização dos relacionamentos familiares, com amigos, colegas, superiores e subordinados, hierárquicos, e também para melhorarmos o nível de convivência com os vizinhos, comportamento no trânsito, na melhoria da qualidade de vida e assim sucessivamente. Não podemos, em nome do cristianismo, negar a existência dos problemas de ordem emocional. Há uma infinidade de doenças psíquicas que afligem muitas pessoas, tais como fobias, transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, depressão, neuroses, psicoses, esquizofrenia, etc. Estudos científicos comprovam a existência das doenças psíquicas. Há uma interligação entre mente e corpo. Muitas doenças físicas têm sua origem em fatores emocionais. Negar isso é generalizar os problemas humanos e colocá-los todos na esfera espiritual. Cremos que o poder do Senhor Jesus é capaz de curar as enfermidades físicas, assim também como acreditamos na cura ou libertação de problemas emocionais a partir de uma oração. No entanto, recorrer à medicina, à psiquiatria ou à psicologia não significa negar a fé ou a sua confiança em Deus. O pastor precisa entender que as pessoas são diferentes umas das outras na personalidade, no comportamento e na maneira de agir na sociedade. E como as pessoas têm personalidades diferentes, não podem, porém, ser tratadas como iguais nos relacionamentos que construímos e nos métodos que empregamos. Consideremos, por exemplo, como Jesus se relacionava com as pessoas. Não tinha o mesmo tipo de relacionamento com todas elas. Com Nicodemos, foi intelectual. Aos fariseus, confrontou-os. Com Maria e Marta, foi mais informal. E com as crianças, era caloroso e amoroso. Jesus reconhecia diferenças individuais de personalidades, de necessidades e de nível de entendimento, e tratava as pessoas de acordo com isto. Cabe a nós, líderes, termos sabedoria de Deus e discernimento para distinguirmos os problemas emocionais dos problemas espirituais
e termos também a sensatez de encaminhar a um profissional, um membro da igreja, que precise de um atendimento psiquiátrico ou psicológico.